Muito bem, pessoal, neste vídeo vamos comentar a prova de legislação aplicada para o cargo de assistente administrativo no concurso da Prefeitura de Cachoeirinha, aplicado no domingo, dia 8 de agosto, no turno da tarde. Uma informação importante, todos os demais cargos tiveram provas no turno da tarde, as questões de legislação eram as mesmas. Então, mesmo que tu tenha feito outro cargo, essa correção vai te ajudar também. Pessoal, a primeira questão, ela trouxe um ponto que eu lembro que na aula eu destaquei para vocês, que é um detalhe que a gente tem que perceber, que é o dia de sessão da Câmara. A Câmara de Vereadores, conforme artigo 12, vai se reunir 2 vezes por semana. E uma das 2 reuniões é obrigatoriamente nas terças-feiras. Isso está no artigo 12, parágrafo 1º, letra B, o gabarito na questão 21. Questão 22, coloquei então também em destaque para vocês isso, inclusive no simulado, a questão da idade mínima para ser secretário. Isso é bastante cobrado pela banca. E ela cobrou de novo aqui em Cachoeirinha. Para ser secretário municipal tem que ter pelo menos 18 anos, tem que estar no gozo dos direitos políticos e vai estar sujeito desde a posse às mesmas proibições dos vereadores. Tudo certo, letra C, o gabarito na questão 22, conforme artigo 69. A questão 23 também é um ponto que eu coloquei no simulado e que eu sempre destaco nos simulados e nas questões de prova. É a questão da abertura de sindicâncias, né? Pessoal, existe uma parte da lei orgânica, que é o artigo 105, que diz quais atos que o prefeito vai fazer por decreto e quais que ele vai fazer por portaria. E eu falei para vocês que por portaria geralmente são atos que envolvem servidores, como por exemplo, a abertura de sindicâncias e processos disciplinares. Pois letra E, o gabarito na questão 23. Conforme artigo 105, é por meio de uma portaria que é instaurada uma sindicância ou um processo disciplinar. Letra E, o gabarito, então, na questão 23, conforme artigo 105. Questão 24, essa aqui tinha uma questão exatamente ou praticamente igual, né? Praticamente igual no nosso simulado. Eu perguntava qual é o quórum, qual é a quantidade de votos necessária para aprovar a emenda à lei orgânica. Para mudar a lei orgânica é mais difícil do que uma lei em geral, e eu vou precisar do voto de 2/3 dos vereadores nos 2 turnos de votação. Isso está lá no artigo 46, parágrafo 1º. E aí, letra A é o gabarito, né? Eu preciso de 2 turnos de votação e em ambos, nos 2, eu preciso de votação de 2/3. Cuida para não confundir, né? Que é 1/3 dos vereadores para proposta e 2/3 para a aprovação. 3/5 aqui não tem, né? Não tem na lei orgânica 3/5. Ou é 2/3, ou é maioria absoluta, ou é maioria simples, né? Letra A, o gabarito, então, conforme artigo 46, parágrafo 1º. Agora vem as questões 25 a 26 sobre o Estatuto dos Servidores. Bom, a questão 25, pessoal, fala sobre o aproveitamento. E, pessoal, eu fiz até um esqueminha, vocês vão lembrar, quem fez o nosso curso, claro, eu fiz um mapinha mental com os 2 critérios de desempate quando vem o aproveitamento do servidor. Aproveitamento é quando aquele servidor que está em disponibilidade, que ficou sem cargo, é chamado para retornar. E se tem mais de um servidor em disponibilidade e surgiu um cargo apenas para aproveitamento, quem é que volta primeiro? Vai voltar primeiro, dentre eles, o que está mais tempo em disponibilidade, o que está mais tempo em casa sem trabalhar. E isso está no enunciado. E no caso de empate, se 2 ou mais foram colocados em disponibilidade na mesma data, qual deles volta primeiro? O que tem mais idade? Não. Volta primeiro o que tem mais tempo de serviço público municipal. Letra C, o gabarito, conforme artigo 31 do regime jurídico dos servidores. E quem fez o nosso curso tem que lembrar daquele esqueminha que eu montei com essa situação, né? Então é isso, pessoal. Letra C, o gabarito na questão 25. Questão 26, sobre as férias. As férias, existe um período aquisitivo, que tu vai trabalhar para ter direito às férias. Esse período é de 12 meses. Depois que tu completa o teu período aquisitivo de 12 meses, o município, dentro de 11 meses, deve conceder obrigatoriamente as tuas férias. Letra B, o gabarito. É obrigatória a concessão nos 11 meses,
conforme artigo 109. O município não pode te negar as férias. Questão 27. A questão 27 envolve os deveres do servidor. Eu fiz uma questão parecida no nosso simulado, mas a resposta naturalmente é diferente, até porque a gente não tem bola de cristal, né? Mas eu falei para vocês que os deveres são muito importantes. E aqui, o que a banca fez? Ela copiou deveres lá do artigo 152 e mudou um deles para tornar incorreto. O que ela mudou é a letra E, porque não é dever do servidor evitar tratar as pessoas com urbanidade. Tratar as pessoas com urbanidade é tratar as pessoas com educação, com respeito. É dever do servidor tratar as pessoas assim, não evitar tratar. Esse evitar que tornou incorreta a alternativa. E por isso, letra E, o nosso gabarito, de acordo com o artigo 152. A questão 28, pessoal, a questão 28 traz a situação de um servidor que é designado para uma função de confiança. Quando o servidor é designado para uma função de direção, chefia e assessoramento, ele deve assumir essa função no prazo de 2 dias. Se em 2 dias ele não assume, ele não vai receber no final do mês a gratificação. 2 dias, letra A é o gabarito, conforme artigo 49 do regime jurídico dos servidores. Pessoal, sobre Estatuto dos Servidores foi isso. Aí nós temos mais 2 questões sobre a Constituição Federal. E aqui vale a dica que eu dei para vocês no nosso curso, né? O conteúdo mais cobrado em concursos da banca legal e para prefeituras sempre são as leis municipais. Mesmo que tenha outras leis e a Constituição Federal, a maioria das questões vão ser das leis municipais. Como foram? Das 10 questões, 8 das leis municipais e 2 apenas da Constituição. O que caiu da Constituição, pessoal? A questão 29 fala de uma proibição. A gente tem lá no artigo 19 da Constituição Federal que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Eu até brinco quando eu falo isso em aula, né? Eu falo que os entes públicos, todos eles, não se metem com religião. Porque eles não podem criar uma igreja, nem colocar dinheiro na igreja, nem embaraçar, nem atrapalhar o funcionamento das igrejas, né? É isso mesmo, não se mete com religião. E para quem que é essa proibição? É isso que eles perguntaram. Para todos, não é só o governo federal, todos. Governo federal, estadual, Distrito Federal e municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, nem colocar dinheiros neles, nem embaraçar, nem atrapalhar o funcionamento. E a questão 30. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Essa questão envolve intervenção. Isso está no artigo 34 da Constituição Federal. E nós temos lá no artigo 34 que a União não deve intervir nos estados nem no Distrito Federal. Ela só vai intervir nas situações lá listadas. Uma delas é por ter um grave comprometimento da ordem pública. Essa está correta. Prover execução de lei federal também está certo. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspendeu o pagamento da dívida por mais de 2 meses. Não, não é por mais de 2 meses, é por mais de 2 anos consecutivos, conforme artigo 34, inciso 5. Então a terceira está errada, a 1 e a 2 corretas, letra D, o gabarito. Nessa questão que eu considero a mais difícil dessa prova. Porque é um assunto da Constituição Federal que não é tão cobrado em provas, não é tão importante e, naturalmente, é um assunto que é normal que os candidatos não tenham estudado tanto. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, paciência, essa questão não era tão fácil assim e aí era aceitável errar essa questão. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise da prova. Como vocês perceberam, a prova sempre se baseou em artigos da lei ou da Constituição. Então, não vejo possibilidade de recursos nessas provas. Para quem fez a prova, desejo uma boa sorte. Para quem está esperando as próximas provas que vão ser aplicadas ainda, fica o convite para estudarem com o nosso simulado e também com o nosso aulão pré-prova, que ajuda vocês bastante a perceber o estilo da banca e também a gente tenta, é claro, adivinhar algumas questões que vão ser cobradas, como aconteceu nas provas aí da manhã e da tarde deste domingo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, uma boa sorte e até a próxima.